hoje no programa a gente convidou o Rafael Araújo, ele que é advogado especialista em direito do passageiro aéreo. Ele aceitou nosso convite nesta segunda-feira de fazer parte aqui do nosso programa para que a gente pudesse bater um papo, conversar um pouquinho, entender um pouco mais sobre as viagens e o que acontece muitas vezes com os nossos direitos e o direito do nosso animal de estimação, do nosso pet. E hoje ele veio conversar com a gente. Doutor, muito obrigada. Vanusa, eu já agradeço o espaço, e a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante. Para mim, Rafael Araújo, esse tema, eu tenho processos no Brasil inteiro com relação a direitos do passageiro aéreo. Eu até brinco que hoje eu sou advogado do passageiro. E essas situações, como você bem colocou, elas acontecem diariamente. Eu costumo dizer que nesse exato momento alguém está sendo lesado por uma companhia aérea no Brasil. Eu acredito demais, doutor. O senhor está falando um assunto muito sério. Vamos chamar a atenção da população. Semana passada, algo chocante aconteceu através de um acontecimento de obviamente, um tutor, de um Golden. E que, sinceramente, doeu na alma. Principalmente vê-lo naquelas condições, acarinhando o pelo do pet, depois já de falecido. Particularmente, me chamou bastante atenção o quanto nós somos lesados como seres humanos e o quanto um pet, por exemplo, passou por uma situação e que, graças a Deus, ele tem um tutor que é apaixonado por ele. Quantos já devem ter falecido, quantos já devem ter passado por situações adversas e os tutores deixaram para lá. Não foram nem atrás para saber de fato o que realmente tinha acontecido. E isso é importante da gente relatar, porque a gente observa bem, doutor, como aquele Golden era tratado. Você vê o histórico dele, os anos dele, e aí a gente não para pensar, que a gente vira e mexe, fala aqui na segunda-feira, que a gente fala de assuntos ligados a pets, que não são objetos. Tem vida, tem sentimento, sabe? Você imagina o que deve ter passado na cabecinha desse cão, desse Golden, quando ele imaginou, as horas passaram, meu dono não vem me buscar, eu tô morrendo, porque ele é inteligente, ele saberia, não deve ter sido a primeira viagem dele. Então, assim, e aí, de repente, é um pet emocionalmente dependente, o Golden, Labrador. Existem algumas raças que são extremamente dependentes dos seus tutores. E aí aquilo doeu, mas doeu tanto para chamar a atenção relacionada aos outros assuntos. Inclusive, eu queria, antes de qualquer coisa, eu queria muito que o senhor falasse sobre isso, porque se ele não tivesse esse sentimento tão grande pelo seu pet, pelo seu Golden, com certeza isso não tinha vindo à tona. Então, hoje, a gente precisa chamar a atenção da população e dos seus direitos. E aí eu queria que o senhor me falasse, o senhor que é uma pessoa que cuida, que zela, e que a gente teve o prazer de trazê-lo hoje aqui para o programa, pela sua credibilidade, seriedade, se isso, obviamente, acontece de forma constante, se o próprio tutor tem noção dos direitos dele. E qual é realmente o nosso direito? E qual é o dever dessas companhias aéreas? Assim, o direito e o dever, ele nasce exatamente na hora do contrato. Porque, mas eu não assinei um contrato com a companhia aérea. Assinou sim. Na hora que você está comprando a passagem, está lá ou no aplicativo, ou no site, ou com uma agência, sempre na hora de finalizar o pagamento tem lá, li e concordo. Ou seja, foi estabelecido um contrato entre esse passageiro, entre o consumidor e a companhia aérea, de uma prestação de serviço adequada, de uma prestação de serviço onde tudo vai acontecer de maneira normal, é o que espera. E eu tenho certeza que aquele tutor, quando embarca ali o seu pet, que, como você bem disse, já não é um objeto, é algo de muito valor, e não é valor material. A companhia aérea ela vai ter que indenizá-lo também de maneira material, mas a indenização moral, o apego emocional, psicológico. Que essa daí, nós estamos vivendo numa época onde se fala tanto de saúde mental e é impressionante, parece que as pessoas estão levando no deboche, sabe? As pessoas parecem que elas trabalham e vivem totalmente sem noção
do dever delas. E isso é preocupante, porque a gente fala tanto, nunca se falou tanto, doutor, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, de que devemos ter essa empatia, devemos ter essa inclusão. Se fala, e parece que cada dia que passa, a gente está, na verdade, regredindo. Parece que a gente está regredindo em educação, parece que a gente está regredindo em direitos, em deveres. Parece que as leis estão sendo lançadas, estão sendo debochadas. E muitas, às vezes, parece que não estão sendo respeitadas como elas deveriam ser respeitadas. O inocente é culpado e o culpado acaba sendo inocente. Isso é muito triste. E aí o que chama atenção? Se você não for um tutor de boas condições, provavelmente corre o risco de cair no esquecimento. Me parece que esse tutor, ele vai a fundo. Tanto é que ele levou o caso adiante. E isso é importante, porque chama a atenção de outras pessoas. Então, a gente já começa logo perguntando quais são as exigências para o tutor que viaja com o animal de estimação. Mesmo que esteja lá as informações, o que ele pode exigir como tutor? Assim, existe regra. Sim. E a ANAC, ela estabelece, de certa forma, 2 regras prioritárias, que é: ele precisa estar devidamente vacinado e comprovar essa vacinação, e também precisa ter um atestado médico de um médico veterinário atestando que aquele animal está em condições adequadas, que ele está bem de saúde. E aí o que vale ressaltar é que o quão importante é esse atestado médico, porque em outras situações, a gente já se deparou com situações do passageiro falar: não deu tempo, eu comprei a passagem em cima da hora, não consegui... Lugar, né? Dá um lugar para a companhia aérea. Se o Joca não tivesse esse atestado médico comprovando que ele entrou bem, que ele tinha saúde, que ele tinha qualidade de saúde. E aí é onde a prestação de serviço, como eu já disse, tem que ser de maneira adequada, porque o passageiro tem direito, o pet também tem o direito de ir, de ser levado, ser transportado. A contratação da prestação de serviço é exatamente essa, era sair ali de São Paulo, a Sinop, e era para chegar com vida, era para chegar lá e abraçar o tutor, era para chegar lá e ter o carinho daquele tutor de ambas as partes, né? Uma linha de mão dupla. Doutor, a gente sabe que existem situações adversas com o próprio ser humano. Você faz uma vez. Quem nunca viajou para chegar no local e ir para outro? Quem nunca perdeu uma mala em alguma viagem? Que era para ter chegado junto com o passageiro e foi para uma outra cidade, provavelmente essa pessoa nem recuperou essa mala, nem sabe onde está. Quer dizer, isso é algo que a gente sabe que não é novidade, porém fica no esquecimento. Só que nesse caso foi uma vida, e que não foi levada através de um óbito. Porque às vezes as pessoas têm que entender. Eu queria entender aonde esse pet fica. Né? É o mesmo lugar que fica as demais cargas, como fica a condição, e eu queria entender melhor, na verdade, quais são as regras para esse pet viajar dentro desse avião. Justamente é aí onde abre-se um precedente para que aconteça esse tipo de situação. Por quê? Tem um determinado tamanho e peso que é permitido ele ir na cabine. E aí ele vai lá com o tutor, ele vai ali na caixinha dele e ele pode ir lá embaixo, tranquilo. A dificuldade, ela nasce justamente quando existe já um tamanho maior, que era o caso do Joca. Né? E aí ele tem que ir no porão. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, como que ele vai no porão? Mas não deveria ser a primeira viagem dele. Não deveria. Né? Provavelmente ele deve ter viajado em outras situações, deu tudo certo. A questão aí é que ele não foi para o destino que ele deveria ir. Não foi para o destino que deveria ir. Então, uma viagem que era para durar 2 horas, durou 8 horas. E não é 8 horas de viagem, é 8 horas, às vezes, largado no pátio, doutor, no sol quente. Você falou um assunto muito importante aí. Você não faz uma viagem, por menor que seja, sem ter um biscoitinho, sem ter uma água, sem ter um suquinho. Tudo isso acontece, né? Sim. Imagina 8 horas. Eu fico me perguntando o que serviram ou que deixaram de servir para esse pet. E aí, pode ser apresentado. Hoje eu estava até vendo um colega da FGV dizendo, com certeza a companhia aérea vai dizer que prestou o devido cuidado, que deu água, que alimentou.
Tudo bem, a gente não vai saber de fato se isso aconteceu. Não sei como ela vai conseguir provar se fez isso ou não. Mas o detalhe é, e as condições, a temperatura no pátio, porque o que foi relatado no caso é que ele ficou no pátio por muito tempo, e o pátio no sol. E então imagina você num calor escaldante dentro de uma caixa, um animalzinho que já é ali, ele e já imaginando que o tal. dono nem fosse buscá-lo, porque diante dessa situação, as horas... Olha, gente, o pet, um cachorro é muito inteligente, extremamente inteligente, ele tem sentimento. E esse Golden, a gente percebe que ele era criado como se fosse realmente... Ele era um membro da família, fazia parte da família. Então, provavelmente, quem tem Golden, a gente tem uma das nossas diretoras aqui de marketing, que ela tem um Golden, falta falar. Essa é a palavra certa, falta falar. Então, naquele momento, o que passou no coraçãozinho desse pet, né? Imaginar que todos os cuidados que ele tinha, ele não estava recebendo. Não estava recebendo. Que ele não estava tendo um mimo, que ninguém estava nem aí para ele. E naquele momento, quer dizer, todo mundo preocupado, porém, cadê? Né, os cuidados? E aí, quais, na verdade, as instituições, elas são fiscalizadas? Como é que acontece essa fiscalização nesses momentos, inclusive quando é para ir para um local e dali vai para outros? Não sabem que ali tem pets, que ali tem animaizinhos de estimação? Não tem que existir essa preocupação? Como é que a segurança, na verdade, desse passageiro fica nesse momento? O que acontece? O problema no Brasil hoje é justamente a prestação de serviço na ponta da linha. É o ser humano que está lá na ponta da linha fazendo o serviço, que infelizmente ele desrespeita o direito. Porque a lei ela é muito clara. Como você bem colocou, nós estamos num país com milhares e milhares de leis. Todos os dias nascem novos direitos. Agora, o que acontece hoje no Brasil é que nasce um direito e o direito não é efetivado na vida das pessoas e também na vida dos animais, no caso do Joca. Então, essa fiscalização, ela é para ser feita pela ANAC, a gente até acredita que é feita. Agora, eu tenho certeza que ela não é feita em todos os voos, não há como fazer. E aí, até está tendo também uma discussão a respeito de a possibilidade dos animais, dos pets, serem transportados na cabine, mesmo tendo um tamanho maior. E aí, criaria-se ali uma ala especial, alguma coisa assim, para amenizar esse tipo de situação, para tentar não permitir que aconteça isso novamente. Doutor, a questão financeira... Existe uma diferença para os pets que vão junto com os seus donos e os que não vão? Não existe. A única diferença é tamanho. O que a ANAC estabelece hoje é o tamanho e peso. Agora, por exemplo, o Golden, labrador, alguns cachorros, alguns pets que têm que acompanhar os seus donos, por exemplo. Nesse caso, como é que funciona? Pronto. Há algumas semanas eu estava no Espírito Santo e recebi uma mensagem de uma mãe desesperada. E ela me relatava o seguinte: doutor, estou aqui no aeroporto de Imperatriz, e ela estava chorando muito e alguém olhou para ela chorando ali e disse: fala com essa pessoa que ele vai te ajudar. E aí ela disse assim para mim: eu tenho um voo agora, numa determinada companhia aérea, eu e a minha filha, ela é autista e a gente precisa embarcar com o pet que é de apoio emocional dela. E a companhia aérea disse que não tinha mais vaga para ele naquele voo. A gente entrou com um pedido liminar, mostrou o laudo médico da criança, a necessidade dela estar com aquele animal e aí abre-se uma exceção. Mesmo ele sendo um animal maior, foi com ela na cabine. Porque tem também os deficientes visuais, deficientes visuais. Que eles precisam andar muitas vezes com o pet, é o cão-guia. O cão-guia. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. O Golden é um cachorro extremamente dócil. Né? E, assim, diante dessa situação, o que chama atenção? Eu queria que o senhor falasse a respeito do tamanho, por exemplo, dos pets, mas eu queria que o senhor falasse a respeito desses locais onde eles são colocados. São adequados? Não é adequado. A gente sabe que não é adequado. E esse caso do Joca, ele vai servir... O Joca vai... que a justiça vai ser feita por ele e por outros.
para que outros também não tenham que passar por essa situação. A companhia suspendeu 30 dias e aí vai ser aberta toda uma discussão. O próprio Congresso Nacional já olhou para isso aí, ministro já se reuniu com a ANAC, com companhias aéreas para tratar com isso aí, para acontecer essa mudança, para que não venha mais acontecer esse tipo de situação, que infelizmente ainda acontece no Brasil. Doutor, nessas mudanças de escala, o que é, na verdade, comunicado ao tutor, para que ele fique em paz? A regra estabelecida é até parecida com a do passageiro humano. Sim. Porque se eu vou fazer uma escala, eu recebo alimentação, eu recebo água, se eu preciso ficar no terminal por um longo período de tempo, eu recebo também todo esse cuidado, e a regra é estabelecida que o PET, da mesma forma como o seu tutor, também recebe esse cuidado e que seja comunicado ao tutor. Olha, a gente deu água, a gente deu alimentação, a gente está cuidando dele. E não só essa informação, mas que isso aconteça de maneira real, né? Doutor, diante dessa situação, quais os direitos que provavelmente possam vir a acontecer e que antes provavelmente não chamava tanto atenção? Isso foi um abre-olhos também para as demais companhias? Com certeza. É um abre-olhos para todas as companhias, é um abre-olhos para a população, porque é o que a gente justamente está fazendo aqui hoje, é mostrando para a pessoa o direito, é mostrando para o passageiro, olha, você fez um contrato, então você tem o direito a uma prestação de serviço adequada. E é justamente aí. É um abrir de olhos até para o próprio Congresso Nacional, é um abrir de olhos para todas as autoridades desse país, para mostrar que é um animalzinho, é um pet, mas que é um membro de muitas e muitas e milhares de famílias no nosso país. Doutor, diante da situação desse Golden, né, e desse tutor, no que pode ser colocado os direitos da companhia ou os direitos diante dessa situação? Porque o que foi comprovado é que esse voo, se fosse direto para onde eles realmente queriam estar e chegar, não teria acontecido o que aconteceu. No que vocês, como profissionais da área de direito, estão de olho e que é muito importante chamar a atenção da população? E como a gente poderia chamar a atenção dessas pessoas relacionado aos direitos que ela tem, por exemplo, sobre a negligência e sobre também o cancelamento? Porque se existe uma coisa que nós brasileiros temos costume de fazer, não ler os nossos direitos, muitas vezes simplesmente assinar. E é muito importante que a gente esteja a par disso, por exemplo, né? O que me chama a atenção, o que me deixa aflita, será que ele teve condições de poder ver o que estava acontecendo ou o que ele imaginou que estivesse acontecendo, né? E que seja um alerta para as demais pessoas que estão assistindo agora. E é justamente isso, né? Quando ele chega em Sinop, desembarca, vai esperar ali na esteira o seu animalzinho, ele vai lá para o setor de entrega de bagagem, aí pega a mala dele e aí vai atrás do pet, vai atrás do Joca. E aí ele descobre, após algumas horas, porque isso acontece todos os dias, quando uma mala é extraviada, quando a pessoa está em Teresina, Guarulhos, e aí a mala dele vai parar lá em Manaus, ele não descobre imediatamente. Não. Aí é horas depois. Se não for dias. Dias depois. E aí, uma coisa é uma mala. Angustiante. Uma coisa, esse final de semana eu tive um caso onde a pessoa estava indo para um casamento e o terno, a gravata, a camisa que era padrão, porque ele ia ser padrinho, não chegou. É um dano material, também é um dano psicológico, mas eu creio que não se compara, é raso perto do sentimento que o tutor do Joca sentiu, a dizer, eu estou aqui e ele está do outro lado do país, eu não sei como ele está, eles estão falando que estão cuidando de maneira adequada, mas eu não tenho certeza disso. E quando recebe o Joca de volta, já nas condições que recebeu, então assim, é uma dor tremenda. E é por isso que você, passageiro aéreo, tenha todo esse cuidado. Todas as vezes que você se sentir lesado, não fique na dúvida, eu vou procurar um advogado. Procure para entender, procure para perguntar por quê. Todas as vezes que existe a lesão para você, material ou moral, o direito está aí para te resguardar.
Então, assim, a gente sabe que no Brasil a prestação de serviço, e eu digo a prestação de serviço de maneira geral, em todos os ramos, a prestação de serviço e a venda de produtos, ela é muito feita no vai que cola. Ah, aconteceu aqui, vai empurrando, e as pessoas vão acreditando nisso. E aí deixam de procurar os seus direitos. Muito bom. E aí a gente chama a atenção dessas pessoas particularmente. Nesse caso, doutor, o que pode, de uma certa forma, ser de direito da companhia? Nesse momento, se perdeu todos os direitos? A companhia, ela com certeza vai dizer, ela provavelmente deve usar aí duas teses. Uma de caso fortuito. Não, a gente fez a prestação de serviço adequado, mas aconteceu um caso fortuito. Só que essa aplicação não caberia. Por quê? Caberia sim, se dentro das 2 horas, não, eu contratei para chegar lá e ele chegar junto comigo. E se ele tivesse, né? Aí é uma outra situação. Agora, a partir do momento que ela falha na prestação de serviço, não tem caso fortuito. Já deu um lugar totalmente negativo para a situação, né? Ele comprou uma passagem para estar naquele local nessas 2 horas. Não teria que ser mais do que isso. Mais do que isso. Já sai totalmente do perfil e do que foi realmente prometido. E o que é mais doloroso, né? Que deve estar dentro do coração desse tutor. Do que ele morreu? Como? Por quê? Né? Faltou o quê? Uma certeza ele tem, tá doendo. Tá doendo. Porque a gente olha para um pet desse, gente, é de doer na alma, no coração, né? E olha a situação. E olhando para essa caixa também, sinceramente, doutor, complicado. E essa é a caixa que a ANAC estabelece. Então, assim, é por isso que esse caso, ele vai abrir um precedente enorme no país. Como você bem colocou, hoje, em pleno século XXI, 2024, a realidade das famílias não é a realidade de 20, 30 anos. Eu digo a composição familiar, o pet, quando vai lá o marido, a mulher, a criança para a praia, quer levar o pet. Ah, nós estamos indo, nós aqui do Nordeste, que gosta muito de ir para o Sul, lá para Gramado, e aí tem as crianças, e o pet não vai? Ele não é um membro da família? Os filhos não querem ele lá, as crianças? Então tem que ter esse cuidado, e esse precedente é aberto para mudar essa estrutura que, infelizmente, ainda é praticada. Doutor, e dentro desse local onde ele ficou, e dentro do local onde ficam as demais cargas, tem pelo menos ventilação? Como é esse ambiente? Tem ventilação, mas a gente sabe que a temperatura ela muda tanto para baixo quanto para cima quando está lá em cima, porque uma coisa... As horas também, né? As altitudes, enfim. Tudo isso vai influenciar. Mas, além disso, eu creio que a maior dificuldade que o Joca enfrentou foi temperatura em solo. Foi o tempo de esquecimento, vamos dizer assim, o tempo que ele ficou entre um aeroporto e outro por causa dessa falha na prestação de serviço. Porque uma coisa eu saí de São Paulo e fui para Fortaleza, mas ao chegar lá, tinha um voo imediatamente para me mandar de volta? Às vezes não tem. Não tem, e aí tem que ter todos os cuidados. Você vai ter que ter hotel, vai ter que ter local para você ficar, alimentação, enfim, que não foi o caso do Joca. Né? E aí... Não é uma pessoa que fala, que reclama, ei, cadê meu direito? Vai no balcão, e chama ali alguém e pede para ter uma resolução. Não é. Daqui que, com certeza, chegaram lá e cadê? De quem é? Por que está aqui? Ah, joga para lá, chama outro para resolver. Então, assim, e o tempo vai passando, Agora, doutor, e a vida vai se esvaindo. A gente tem que ser sincero que realmente esse caso do Golden, né, do Joca, vai ficar marcado. Porque talvez muitas pessoas não tinham noção dos seus próprios direitos, de como cobrar esses direitos. Primeiro porque quando não tem um acontecimento desse tipo, você acredita que está tudo muito bem. Então, realmente, o que aconteceu foi para mudar. Foi para que as pessoas possam ter mais consciência e cobrar, exigir. Porque, de verdade, ninguém imagina que algo assim pudesse acontecer. Acontece, porém, não se fala tanto. Não se fala tanto. E agora, quantas pessoas estão aí passando por essa situação ou passaram e simplesmente... Porque alguns podem dizer, não, mas até hoje nenhum morreu, pelo menos que tenha vindo à tona. Mas quantos não chegaram doentes? Quantos não chegaram debilitados? Quantos não chegaram traumatizados? Quantos não tiveram uma crise ali dentro da caixa em alta temperatura?
Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa para a gente falar sobre esse assunto. Queria que o senhor reforçasse mais uma vez essa questão das pessoas buscarem os seus direitos. E sei que o senhor vai acompanhar esse caso, acredito que sim. E se caso o senhor tiver uma resposta positiva, uma resposta que possa nos esclarecer, nós gostaríamos da sua vinda novamente, nem que seja através de vídeo, enfim. Se o senhor não estiver aqui, estiver em outro estado, que o senhor participe via Zoom, para a gente ver como é que vai ficar esclarecido e se mudou alguma coisa, o que possa melhorar. Vamos ver se a gente dá uma acompanhada nesse caso, para que sirva de exemplo para outros e que a gente possa orientar as pessoas. Eu gostaria que o senhor deixasse o seu Instagram para quem estiver acompanhando a gente agora. Então, você passageiro aéreo, que todos os dias, milhares de pessoas, nesse exato momento, tem gente indo casar, tem gente indo para passear, tem gente indo para reuniões de negócios, tem gente indo visitar a mãe e o pai, tem gente indo para o velório de alguém e tem um voo cancelado e não consegue chegar lá. Então, assim, hoje muito se fala que a advocacia, que os advogados perseguem as companhias aéreas. Não, não é a gente que persegue companhia aérea. A gente persegue o direito do nosso cliente, a gente persegue o direito do passageiro. E você, passageiro, tem direito. Direito a uma prestação de serviço adequada. Você tem direito de chegar no local, no horário adequado, na hora do contrato, aquilo que está estabelecido no seu bilhete. Você tem direito a chegar lá com a sua mala da mesma forma como você entregou. Então, todas as vezes que houver cancelamento, extravio de bagagem, todas as vezes que você se sentir lesado, o meu voo foi cancelado, me avisaram um dia antes, uma semana antes, não importa. Às vezes, eles fazem muito isso. Olha, o teu voo era 1 hora, não tem mais esse, mas tem umas 5 horas da tarde. Beleza, e se você tinha um compromisso? Então, assim, muda completamente a situação do passageiro. E é por isso que a gente se coloca à disposição, toda a advocacia está à disposição. O meu Instagram especializado nisso é ADV Rafael. Então, assim, todos os dias a gente está falando sobre isso, conscientizando as pessoas. Muito obrigada.